fantasma que veio me ninar. Sobre o relato a seguir, apenas meus pais sabem. Nunca fiz questão de ficar contando para todo mundo, pois eu era muito pequena e criança geralmente conta mentiras, mas essa história com certeza é verdadeira. Era uma noite de sábado, lembro-me como se fosse ontem. Eu tinha quase 5 anos, hoje tenho 15. Era novembro e estava calor, e eu estava assustada. Meus pais enfrentavam uma grande crise e acabaram se separando, e eu acabei ficando com meu pai, e aquela noite era a minha primeira noite que passava só com ele, numa casa diferente e sem entender nada. Chovia muito e desde essa época os trovões me incomodavam bastante. Eu tremia de medo em cima da cama do meu novo quarto. Vi que não dormia e chamei meu pai, que me levou para a cama dele e apagou as luzes. Para o meu desespero, a chuva não parava. Eu tinha um anjinho de porcelana que tinha ganhado logo quando nasci e carregava ele comigo sempre. Naquela noite não foi diferente. Ele estava na estante à frente da cama do meu pai, como se estivesse me observando. De repente, as luzes da casa toda se acenderam. Dei um pulo e sentei na cama, e nada do meu pai acordar. Parecia que ele estava em sono profundo. Não demorou muito e a casa ficou no escuro novamente, a não ser a luz do banheiro do quarto que eu podia ver por baixo da porta. Deitei e fiquei olhando para baixo da porta até que a luz apagou e eu pude ouvir um barulho no interruptor. Enquanto isso, meu pai dormia como um verdadeiro anjo. Sabe, anjo. E nessas alturas, o meu anjinho tinha sumido, simplesmente sumido. Foi a gota d'água. Eu comecei a me desesperar, mas antes que eu fizesse qualquer coisa, vi que meu anjinho estava no lugar dele novamente. Deitei, sem entender nada, e fiquei olhando para ele, que começou a dançar no estante e tirou o chapéu que usava. E falou, ele falou: dorme pequena, dorme pequena. O medo foi tanto, eu não conseguia me mexer. Era como se eu tivesse alguém me agarrando, me prendendo na cama, mas não tinha ninguém. Foi a pior sensação que eu tive na vida. Comecei a imaginar que estava morrendo, pois não conseguia respirar direito. Não era o meu pai. Quem quer que fosse, conseguiu o que queria. Eu acabei dormindo e na manhã seguinte contei para o meu pai que, além de não acreditar, me deu uma bronca por contar mentiras. Não foi mentira. Eu vi, eu ouvi e eu senti alguém me fazendo dormir como se me pegasse no colo. Quanto ao anjinho, nunca mais quis ver ele e também nunca tive outra experiência como essa. O motoqueiro. Eu mesmo fui testemunha ocular de um momento atípico, inexplicável e até cômico e engraçado. Enquanto eu entrevistava um borracheiro por volta das 18 horas daquele sábado, surgiu como um furacão um motoqueiro e sua acompanhante. Ambos estavam de cabelo em pé, trêmulos e com os olhos arregalados. Não conseguiam pronunciar uma palavra corretamente. Somente alguns instantes depois, a mulher, parecendo um espantalho, disse: há uns 2 quilômetros atrás, fomos perseguidos por um ser estranho que flutuava ao nosso lado. E quanto mais o caju pisava, corria com a moto, mais o vulto nos acompanhava e nos seguia como um fogo esvoaçante. Nunca vi nada igual em toda a minha vida. Pensei que fosse morrer. Um motoqueiro sem graça, um rapaz de quase 2 metros de altura, recompôs a voz e disse para o borracheiro: tô todo borrado. O que era aquilo, pelo amor de Deus? Jesus Cristo! Nunca tinha visto uma assombração em toda a minha vida. Pensava que isso era coisa de filme de ficção, sei lá. Desengonçado, cabisbaixo e resmungando muito, acrescentou dizendo: confesso que sou medroso pra caramba e tô muito envergonhado. Ele pediu para usar o banheiro para tomar um banho e depois do banho agradeceu. E com a sua garota seguiram para um bailão. Depois que tudo se acalmou, o velho borracheiro, essa loira já deu muito o que falar. Eu já ouvi cada história sobre ela que até Deus duvida. Depois disso, o borracheiro riu um pouco. E credo que a porta acabou de bater atrás de mim. Que horror! Bom, o borracheiro riu muito. E eu também. Certa
Certa vez, eu e meu esposo e mais um casal de amigos estávamos comendo uma pizza na nossa casa. Um amigo que era bem espiritual começou a sentir mal na cozinha e disse que iria até o nosso quarto fazer uma oração. Esse bendito começou a se balançar para frente e para trás. De repente, ele começou a dar uma risadinha que arrepiou até o meu cabelo. Eu e minha colega corremos para a sala com muito medo. Meu marido foi até ele e depois voltou dizendo que aquela coisa que estava no corpo dele queria falar comigo. Fui pro quarto, morrendo de medo. Ele parou na minha frente, os olhos fechados, meio revirados, fez uns grunhidos feio e disse: "Essa é minha casa." Depois ele se ajoelhou, beijou meus pés, passou a mão na minha barriga e fez um gesto de ninar. Quando ele abaixou novamente, o celular tocou bem alto e ele saiu desse transe. Cerca de um mês depois, descobri que estava grávida. Talvez isso explique o gesto de ninar. Meu sogro, falecido há 8 meses, talvez isso explique essa minha casa. Até hoje, morro de medo. Foi uma premonição. Eu tive um sonho que só vim saber que se tratava de um sonho alguns minutos depois que eu acordei. Foi tão real que eu fiquei perdido por um tempinho, tentando entender o que estava acontecendo. Nessa época, eu era recém-separado e estava morando sozinha numa casa no fundo da casa dos meus pais. Ela ficava num ponto mais alto e tinha que descer uns 6 degraus para a casa da frente. Sonhei que naquela manhã estava sentado ali, naqueles degraus, e minha irmã e minha mãe estavam na área mais abaixo conversando entre elas. De repente, meu avô, que nessa época já era falecido havia alguns meses, entrou pelo portão da frente. Ele estava bem mais jovem, de uma forma que eu nunca o conheci, pois aparentava ter uns 30 anos. Eu me assustei e perguntei a ele o que ele estava fazendo ali. Para mim, aquilo foi realmente assustador, pois ele estava morto e, no entanto, estava ali, na minha frente. Ele disse que queria saber da minha avó, pois tinha vindo buscá-la. Eu lhe disse que ela não estava ali, que estava na casa da Dona Maria, uma clínica para idosos aqui em Sorocaba. Ele então se despediu rapidamente, meio estabanado, como era sempre, e saiu dizendo que irá para lá atrás dela. Foi aí que eu acordei, assustado, e fiquei pensativo por uns 3 a 5 minutos, tentando me localizar. Depois disso, voltei a dormir e acordei 1 ou 2 horas mais tarde. Passei o dia todo sem lembrar desse sonho. Foi algo tão forte, e mesmo assim eu não lembrava mais dele depois de ter acordado novamente mais tarde. Nesse mesmo dia, à noite, estava passando com uma namorada minha em frente ao hospital. Nesse mesmo dia, à noite, estava passando com uma namorada minha em frente ao hospital em que meu avô havia morrido e comentei com ela de que aquele lugar é o que havia acabado com ele de uma vez. Na verdade, trata-se de um hospital psiquiátrico e ele ficou internado ali por alguns meses antes de falecer. Contei isso a ela e nesse instante me lembrei vivamente do sonho que tinha tido naquela manhã e comentei rapidamente do sonho com ela. Ela era meio metida espírita e coisas do tipo e disse com convicção de que ele realmente viria buscá-la naquela noite. Isso era aproximadamente 9 horas e fomos pela cidade. Deixei ela na casa dela e voltei para minha casa e isso já se passava das 11. Novamente havia esquecido desse assunto, mas foi chegando em casa que o sonho voltou à tona e eu senti um calafrio percorrer pela minha espinha. A casa dos meus pais estava toda apagada, não havia ninguém lá. Entrei e subi a escada lateral que dava acesso à porta da cozinha da minha casa e em cima da mesa havia um bilhete escrito em papel de embrulho, dizendo que havia saído, pois tinha recebido um recado que minha avó havia falecido. O horário deixado no bilhete era exatamente aquele que eu estava passando com a minha namorada em frente ao hospício e comentado sobre o sonho. Naquela noite, meu avô veio buscar minha avó, ou qualquer coisa equivalente a isso. Para mim, tanto faz.
O que importa é que tive um sonho que não pareceu um sonho, e o recado deixado nele que se cumpriu naquele dia.